Oi, então nós estamos aqui hoje para começar mais um SgorgCast, né? Eu sou Renata Morato, médica ginecologista, sou responsável pelo ambulatório de ginecologia endócrina, né, o de climatério e planejamento familiar no Hospital Universitário Gafreguinli, e vim aqui hoje conversar um pouquinho com dois outros médicos sobre síndrome dos ovários policísticos, a famosa SOP, né, uma doença além dos ovários. E eu estou aqui hoje com a doutora Fernanda e o doutor João, que vão se apresentar aqui para a gente conversar um pouquinho, então, sobre essa relação aí da SOP e essas alterações metabólicas que a gente encontra. Eu sou João Marcelo, sou professor de hepatologia da UFRJ e vim aqui para trazer um pouquinho do contexto da síndrome metabólica, das coisas que vêm associadas à SOP, em especial a minha área, a doença hepática gordurosa, e acho que a gente vai ter uma troca muito boa. E eu sou Fernanda Viana, eu sou ginecologista, obstetra, atualmente trabalho no Hospital Universitário Antônio Pedro, Hospital da UF, e tô adorando esse tema e vamos começar. Então, Fê, para a gente começar, vamos falar um pouquinho assim do porquê que as pacientes com síndrome de ovário policístico chegam no consultório, né? Na verdade, assim, qual a queixa, por que elas vão, por que elas procuram o ginecologista, além de uma rotina ginecológica básica, normalmente essas pacientes elas vão além disso, né? Com o que elas chegam normalmente ali de queixa? Eu acho que pra gente, ginecologista, ela acaba chegando muito pelo distúrbio relacionado ao ovário, né? Então ela chega talvez com ciclos irregulares, eu acho que essa é a principal queixa, e talvez por algo estético. Então uma paciente que reclama mais de acne, de uma pele oleosa. Inicialmente, até quando a doença foi descoberta, era muito uma doença relacionada ao ovário. E hoje a gente já sabe, igual a gente vai falar aqui hoje, que é além dos ovários. Mas eu acho que pro ginecologista, talvez ela chegue mais com a queixa relacionada à disfunção ovariana mesmo. E aí a gente viu que não é só isso, né? Que tem muito mais além disso. Eu não sei você lá no Antônio Pedro, mas a gente lá no Gafre recebe, às vezes, até muitas pacientes que vêm encaminhadas da própria dermato, né? Normalmente elas vão primeiro a dermatologista para tratar alguma queixa ali de hiperandrogenismo, seja um hirsutismo, seja uma acne, né? E muitas vezes a dermato manda para a gente, provavelmente para investigar uma possível síndrome de ovários policísticos e ver o que a gente poderia fazer ali para ajudar ali até no tratamento da queixa da paciente, né? Eu acho que isso acontece. Uma coisa também que acontece, eu acho, relacionada à ginecologia, é que às vezes a paciente acha que tá tudo ótimo, ela quase não menstruar. E quando ela vai tentar engravidar, ela não consegue. Então eu acho também que a questão, talvez, da infertilidade é uma coisa que aparece pra gente. Mas eu acho que a síndrome metabólica, todo esse risco que a gente vai falar aqui hoje, talvez não apareça de cara pra gente, né? E aí é uma coisa pra gente ficar bem atento, né? Porque Sim. tem que olhar além do ovário, né? Então, Exatamente. olhar o paciente como um todo. E o ginecologista é sempre o médico da mulher, né? Então, muitas vezes ela não tem um clínico, não tem alguém que esteja olhando pro restante. Então, o papel do ginecologista é como protagonista nessa história, olhar também a parte metabólica do paciente, né? Exatamente. Como você falou, o ginecologista é o clínico da mulher, mas mais que isso, né? A gente está falando muitas vezes de pacientes jovens, né? Então, talvez até o fato de interferir ali no ciclo menstrual, né? Então, são pacientes que, você falou muito bem, ficam sem menstruar, né? Ou menstruam com intervalos mais longos, né? E às vezes elas até gostam disso. Eu costumo falar para elas, né? Mas a gente sabe que o motivo pelo qual elas não menstruam, essa anovulação, né, ela pode trazer complicações a longo prazo, até do ponto de vista ginecológico, em relação à hiperplasia endometrial. Então, eu sempre falo para elas, você quer ficar sem menstruar? Você pode ficar, não tem problema. Mas eu vou deixar você sem menstruar. Você não pode ficar sem menstruar por conta da síndrome dos ovários policísticos. Então, assim, as pacientes, elas chegam para a gente também, e eu acho que a gente tem que explicar um pouco o que é a doença, principalmente nesse momento, onde a gente sabe que parte do tratamento vem com a questão, né, dos anticoncepcionais, principalmente as mulheres que não querem engravidar, mas até para ter um controle melhor, né, em relação ao ciclo menstrual, porque hoje em dia também a gente vê uma questão das pacientes mais jovens, né, em relação a uma certa aversão ao uso de hormônio. Então, a gente tem que explicar bem o que é e o porquê que está usando, não é só uma questão de contracepção, mas da proteção endometrial, né? Então, eu acho que é importante toda essa explicação também para a paciente, né? Mas, bem,
Aí a gente está falando aqui de síndrome metabólica, dessas questões, mas explica para a gente um pouquinho da fisiopatologia ali, da síndrome do ovário policístico, para a gente saber por que parece que ela realmente tem relação com essas alterações ali a longo prazo, risco de doença cardiovascular, diabetes, enfim. Eu acho que a fisiopatologia, é a parte mais difícil da SOP. Porque tem muitas vias, digamos assim, para a doença acontecer e parece que uma via vai alimentando a outra. Hoje em dia, fica até difícil na prática a gente colocar todas as pacientes com SOP dentro de um mesmo diagnóstico, porque a gente tem fenótipos de doença muito diferentes. Então, a gente, na prática, talvez consiga observar mais um padrão de SOP mais reprodutivo e um padrão mais metabólico. E aí a gente fica, quem que veio primeiro, ovo ou a galinha? Então, será que é uma paciente com obesidade, com resistência insulínica, que desenvolveu a disfunção ovariana? Ou ela tem disfunção ovariana e aí ela teve todo o quadro de intolerância à glicose e tudo mais. Então, é um pouco difícil essa fisiopatologia, mas a gente entende que talvez tenha a ver com 3 fatores principais. Então, o primeiro, eu acho que tem um pouco a ver com o antimileriano. Essas pacientes, elas têm muitos folículos, né? E o antimileriano, ele é produzido em maior quantidade nelas, numa tentativa de frear o crescimento desses folículos, que são os folículos primordiais. Hoje, o ginecologista, ele na verdade pede antimileriano para avaliar a reserva ovariana, né? Mas ele tem um outro papel, o antimileriano. Então, essas pacientes tendo mais antimileriano, elas também são mais sensibilizadas a esse antimileriano. E o que esse antimileriano vai fazer na gente? Fazer um feedback negativo para FSH, que vai estar um pouco, né, mais diminuído, e também aumentar o hiperandrogenismo, porque diminui ali a conversão da aromatase, de androgênio para estrogênio. E aí, o hiperandrogenismo, por sua vez, aumenta a LH. Então, a gente tem essa inversão de FSH e LH, que não faz parte de critério diagnóstico, mas a gente sabe que acontece. E aí entra a resistência insulínica, que eu acho que essa é super importante. O João vai falar com certeza até muito melhor do que a gente sobre isso. Mas eu acho que a gente tem que ter em mente que a resistência insulínica, ela é um pouco tecido específica. Então, ela acontece no fígado, ela acontece no músculo, ela acontece no tecido adiposo, mas no ovário não. Então, o ovário, ele sofre uma ação de hiperinsulinemia. E, consequentemente, com mais insulina, a gente tem mais LH e mais androgênio. E aí fica nessa cascata, tudo junto. E acho que você também vai saber falar muito melhor disso, mas nós ginecologistas conhecemos muito SHBG, né? Então, globulina ligadora de hormônio sexual, que é produzida no fígado. E nessa situação de resistência, a gente tem uma diminuição do SHBG. E aí a gente tem mais testosterona livre. E aí mais efeito androgênico. Então, assim, é uma coisa meio que vai se alimentando. Acaba piorando a resistência insulínica, né? Exatamente, legal. E eu como hepatologista, né, trabalho muito na área de gordura no fígado, de esteatose, a gente tem que também ficar atento para quando a gente está recebendo um paciente cuja queixa não é ovário policístico, é a gordura no fígado ou qualquer fator da síndrome metabólica, a gente pensar, será que essa paciente ela não pode também ter ovário policístico? Então, da mesma forma como eu falei, o ginecologista olhar além do ovário e olhar para a síndrome metabólica e procurar se o paciente tem critérios de síndrome metabólica para poder tratar precocemente, a gente que está do lado da hepatologia ou de qualquer área que vai trabalhar com metabologia, olhar se o paciente não pode ter também ovário policístico, e hoje a gente já diz que o ovário policístico é uma causa secundária de doença hepática gordurosa. Talvez esse nome não seja tão apropriado, porque as causas secundárias são aquelas que não estão vinculadas só à síndrome metabólica, e no ovário policístico parece que é tudo isso junto, é a síndrome metabólica que está relacionada ao ovário policístico e leva às manifestações todas, inclusive o excesso de gordura no fígado. Mas a gente tem que estar atento, porque senão a gente deixa passar uma mulher jovem que tem características de hiperandrogenismo, que pode ter ovário policístico, e a gente acaba focando só na síndrome metabólica também. Então, esse podcast deveria ser visto pelos ginecologistas e também pelos clínicos. E no contexto do ovário policístico, a gente sabe muito a importância
da síndrome metabólica com todos os seus componentes, o sobrepeso, a obesidade, a resistência insulínica e o fígado como um grande espelho de mostrar para o paciente que ele está metabolicamente doente, porque se tem excesso de gordura no fígado, esse paciente a gente pode dizer com certeza de forma taxativa que é um paciente metabolicamente doente. Hoje a gente sabe que o grande vilão da síndrome metabólica é o tecido adiposo, é ali, a gente brinca que ele é um mordomo do crime, é ali onde está surgindo todo o problema, a gordura ectópica, a gordura visceral, e a partir dali a gente começa a ver várias manifestações. Existem várias gorduras ectópicas que a gente hoje encontra que são marcadores taxativos de uma síndrome metabólica, então a gordura no fígado, a gordura no pâncreas, a gordura no seio renal, a gordura epicárdica, mas é que a gordura no fígado é muito fácil da gente ver, a gente com ultrassom, que o ginecologista também sempre pede, a gente enxerga aquele excesso de gordura e a gente pode dizer ao paciente, olha, você tem a síndrome do ovário policístico e você também está metabolicamente doente. Talvez esse nome seja até meio pesado, mas é isso mesmo. Só tem gordura no fígado em excesso quem está metabolicamente doente. E aí usar aquilo ali como um aliado para chamar a atenção do paciente da importância da síndrome metabólica dele e conduzir a gente para o tratamento adequado, porque quando a gente trata a síndrome metabólica, também melhora o ovário policístico, né? Então, eu acho que a gente, seguindo o caminho de olhar o paciente metabolicamente, aí volto a dizer, o ginecologista é o protagonista dessa história, porque a grande maioria das mulheres jovens, elas vão apenas ao ginecologista e está ótimo, mas que o ginecologista possa olhar além do ovário também. E nesse contexto da síndrome metabólica, né, no caso da doença gordurosa do fígado, como você mesmo disse, uma vez identificada, o que você acha que a gente pode fazer ali para ajudar o paciente? Óbvio que a gente sempre vai começar, e eu acho que realmente você falar para o paciente que ele tem gordura no fígado, né, ele já fica um pouco assustado, e quando você vem, né, com a questão das mudanças do estilo de vida, né, acaba tendo um impacto um pouco maior nessa questão. Você tem que estar com gordura no fígado, né? Então, assim, eles ficam um pouco assustados e eu acho que eles acabam, não vou dizer entendendo, mas aceitando um pouco melhor. Porque quando a gente fala, né, eu acho que assim, quando a gente está falando sobre peso, obesidade, toda vez que a gente começa a falar assim, tudo começa com uma alimentação saudável, com maior controle do que você está alimentando, é importante a perda de peso, prática de atividade física, uma dieta adequada, parece que você está falando ali mais do mesmo, né? Igual quando você está com a paciente de sobrepeso que tem sobrecarga no joelho, que você fala, tem que começar perdendo peso, né? Então, assim, é muito difícil para muitos pacientes e parece assim, tá bom, esse papo aí eu já sei, vai falar que eu estou gordinho, que tem que perder peso, que eu tenho que fazer atividade física, tudo começa ali, né? Mas eu acho que quando a gente acha uma alteração, assim, né, gordura no fígado, fica, às vezes, os pacientes começam, é um start para você começar essa mudança do estilo de vida, mas que provavelmente não fica só, muitas vezes não fica só nisso. O que você tem ali para falar para a gente ali em relação à síndrome metabólica? Olha, primeiro de tudo, antes só de entrar no tratamento, chamar a atenção dos colegas ginecologistas para o diagnóstico. Então, primeiro de tudo, começar no exame físico, olhar, e o ginecologista tem uma vantagem, ele tira a roupa da mulher, então ele consegue ver o corpo da mulher que muitas vezes o clínico não faz. Então, olha como é que é a deposição de gordura nessa paciente. Se a paciente tem gordura abdominal, ela não tem gordura nos membros, é um perfil muito que a gente fala de lipodistrófico, tem a circunferência do pescoço aumentada, olha a circunferência abdominal. Esse paciente parece um paciente com uma deposição de gordura ruim, mais abdominal, vamos olhar o laboratório desse paciente, o triglicerídeo está alto, a glicose subiu, a insulina está alta, o ácido úrico está alto, o LDL está ruim, são os sinais de que a gente está vendo um paciente metabolicamente doente, e você pode usar a favor também o ultrassom mostrando o fígado com gordura, e você fala, está aqui a prova de que você está metabolicamente doente. Aí a partir daí puxa o gancho para o paciente, para o principal, para a pedra angular, que é a mudança do estilo de vida. Então a gente começar falando de alimentação, se o paciente tiver com critério de sobrepeso, obesidade, levar um déficit calórico dele. Hoje se discute muito que tipo de dieta que a gente vai escolher. A dieta mediterrânea definitivamente é a mais
aceita na literatura como a mais saudável, mas eu brinco que a dieta ela pode também ser forma de você subir uma montanha. Você pode subir por vários caminhos, você pode ir pelo caminho cetogênico, você pode ir por um caminho mais mediterrâneo, desde que você chegue lá em cima, que é fazer um déficit calórico e perder peso. Então, primeiro de tudo, melhorar a alimentação. E também a gente até parar de falar de dieta, porque parece que é um projeto que ele vai fazer por 3 meses e aquilo vai acabar. E não é aprender ele a se literalmente mudança de estilo de vida, reeducação alimentar. Exatamente, reeducar a alimentação, aprender a comer melhor. Eu acho que isso tinha que ter na novela das 8. Como comer melhor, porque a gente cada vez só faz comer pior, né? Mais ultraprocessado. Eu sempre paro na consulta para falar da classificação. A gente tem o Guia Alimentar da População Brasileira, que é um documento riquíssimo, mostrando a classificação das doenças em grau de processamento. Então, assim, buscar os alimentos com menor processamento industrial. Então, buscar a questão alimentar e, se ele tiver sobrepeso ou obesidade, buscando um déficit calórico. A partir daí, a gente também trazer o assunto dos exercícios físicos, né? Então, a gente, durante muito tempo na medicina, falou só dos exercícios aeróbicos. Hoje em dia, a gente sabe da importância de conjugar exercício aeróbico com exercício de resistência. Não adianta falar para o paciente exercício de resistência, que ele não sabe o que é, tem que falar peso, qualquer coisa que você faça contra uma resistência, pilates, ter peso em casa, também é super importante. A gente sabe todo o papel da massa muscular na saúde metabólica, né, e da sarcopenia que vem associada à obesidade. E outros pilares, né? Hoje em dia a gente fala também do sono como um pilar importante na saúde metabólica, da redução do estresse, dos vínculos sociais. Isso parece até uma coisa mais holística, mas é super científico isso aí. Super. A atividade física ela melhora tudo, né? Sim. Porque às vezes parece que a pessoa quer me dá um remédio, o remédio é mais fácil. E aí, entrando no caminho das medicações, hoje também a gente vive um novo mundo no tratamento do sobrepeso e da obesidade, né? Então, depois de muito tempo, a gente passou a ter fármacos seguros para o tratamento do sobrepeso e obesidade, e não só seguros, que têm benefícios cardiovasculares que podem ser muito interessantes para essa população. Então, é óbvio, a gente sempre tem que trabalhar primeiro na mudança do estilo de vida, mas saber que hoje em dia a gente tem classes de fármacos diferentes para tratar o sobrepeso e a obesidade, e que não é uma coisa que a gente precisa tratar como a gente fazia 15 anos atrás, quando a gente não tinha fármacos seguros do ponto de vista cardiovascular, e hoje em dia a gente tem. Então a gente está vivendo o início de uma revolução no manejo do sobrepeso e da obesidade, e que eu tenho certeza que a longo prazo vai impactar também muito bem, porque se a gente controla melhor a síndrome metabólica, o início da história toda, a gente vai estar controlando melhor o ovário policístico, né? Acredito. E em relação, então, assim, a gente já falou um pouquinho dessa parte, né, da síndrome metabólica. Eu acho que essa questão da perda de peso, quando você fala dos fármacos, eu acho que eles vêm como um coadjuvante também, porque às vezes essa perda de peso inicial é até com uma ajuda, vamos dizer assim, até um start, né, e que impulsiona, né, a paciente a se engajar mais ainda em todo o processo, né, de modificações ali do estilo de vida, com atividade física, com uma alimentação mais saudável. Acho que isso que você falou agora em relação aos ultraprocessados, né, então não é uma questão só de déficit calórico também. Hoje em dia, né, nos grandes congressos, né, de endocrinologia também está se falando muito sobre, né, sobre os ultraprocessados, sobre doenças que vêm apresentando uma curva muito semelhante à entrada do ultraprocessado nas nossas vidas, né? Então, eu acho que assim, é importante a gente bater nessa tecla, porque realmente a paciente muitas vezes vem em busca só de um remédio. A gente sabe que tem muita coisa que a gente tem que trabalhar e tem que falar em relação a modificações de estilo de vida e dieta, que são... Dieta não. Reeducação alimentar, né? Porque isso parece que é mais do mesmo, mas não é. Porque realmente é importante, é o que você falou. Os estudos estão mostrando, não é... Eu gosto muito de falar de educação alimentar, porque reeducação parte do princípio que já houve uma educação, né? E, infelizmente, a gente tem pouquíssima informação sobre qualidade alimentar. O Brasil é um país tão rico, a gente tem o benefício de ter alimentos in natura com grande disponibilidade, sem custo alto, mas existe um impulso ao consumo de ultraprocessados
E a gente precisa promover educação alimentar. A gente está começando um projeto pela Sociedade de Hepatologia aqui do Rio para fazer educação nas escolas. A Sociedade Brasileira de Cardiologia já tem um programa imenso no Brasil em que eles fazem educação nas escolas, é muito legal. Talvez a gente possa juntar força também com a Sociedade de Ginecologia, em que a gente leva informações e esse programa da Sociedade Brasileira de Cardiologia é bonito de falar porque eles geram multiplicadores nas escolas. Então, eles capacitam desde um professor ou uma merendeira da escola a levar para as crianças informações sobre qualidade alimentar, sobre boas escolhas alimentares, e até mesmo entender o que é uma comida in natura, um alimento in natura e um alimento processado, Que não é ultraprocessado. óbvio, né? Não é Parece óbvio. óbvio, mas não Não é. é óbvio. Eu me lembro quando eu era criança, eu tomava um achocolatado porque aquilo era saudável. Então, aquilo ali era, não, olha, esse achocolatado de Iogurte caixinha de fruta, né? ultraprocessado era saudável. Então, você Não, vê, e o suco de caixinha? Ah, é suco? Não tô tomando refrigerante, eu tô tomando suco, super né? adicionado de frutose, né? Então, É isso. então, os programas de educação, por isso que eu falo, isso tinha que estar na novela de noite, para todo mundo ouvir, porque ainda o conhecimento é muito pequeno e, infelizmente, a perversidade é que o conhecimento ele é pior nas classes mais baixas, com menor nível socioeducacional. Então, é onde a gente está vendo a obesidade crescer de forma avassaladora. Os números da obesidade no Brasil só fazem crescer e a gente... É um país que vive uma dualidade de insegurança alimentar e, ao mesmo tempo, de excesso de obesidade e que muitas vezes elas andam juntas, né? Porque a pessoa consegue comprar um biscoito de saquinho, mas não consegue comprar uma fruta ou um alimento mais saudável. Então, a gente precisa trabalhar muito e isso é o dia a dia do consultório. E o ginecologista, ele é o protagonista, porque ele está com a mulher ali do lado. E aí eu vou até fazer aqui um apelo meu como hepatologista, que os ginecologistas vejam a gordura no fígado. Então, quando pedirem ultrassom, que é um exame que vocês pedem de rotina, ultrassom do abdômen, vamos quebrar aquele ciclo do que se fazia antigamente. Hoje em dia a gente vê menos, mas isso é só uma gordura no fígado, todo mundo tem. A doença hepática gordurosa, ela evolui em fases, né? Então, a maioria dos pacientes que tem excesso de gordura no fígado vai ter só isso. Mas alguns pacientes vão evoluir mal, desenvolvendo fenômenos inflamatórios, que a gente chama de esteatohepatite, e fibrose. E hoje a gente tem ferramentas para analisar a fibrose. A ferramenta mais clássica que a gente pode fazer são scores de risco, que a gente calcula no qualquer calculadora online. O FIB4 é um deles, é bem fácil, com aminotransferases, plaqueta e idade, a gente calcula o risco daquele paciente ter fibrose avançada e a gente também tem exames para isso. Então, as elastografias são os exames que a gente deve fazer nos pacientes que têm risco de fibrose, em especial os obesos, os diabéticos, os com pré-diabetes também, com ovário policístico, no contexto do paciente ter excesso de gordura no fígado, e aí a gente vai saber quem está desenvolvendo fibrose, está evoluindo mal na doença hepática gordurosa e precisa de um tratamento muito intensivo, inclusive com fármacos. Aqueles que têm excesso de gordura no fígado sem fibrose, e aí a elastografia é um exame que vai responder isso para a gente, esses vão trabalhar, a gente vai trabalhar na mudança do estilo de vida como principal, sem um tratamento farmacológico específico. Então, pedir aqui os colegas ginecologistas que estão ouvindo a gente que investiguem a gordura no fígado, não olhem um ultrassom com gordura no fígado e falem, isso é só uma gordura no fígado, todo mundo tem. A prevalência da esteatose, do excesso de gordura no fígado é alta no Brasil, 30%. A gente acredita que esses números estejam até subestimados, pode ser mais alta do que isso. E a gente precisa achar, dentre esses pacientes, aqueles que estão desenvolvendo fibrose, para a gente poder tratar antes que eles virem cirróticos. Só para deixar um número aqui para mostrar a importância do que a gente está falando, hoje a doença hepática gordurosa é a maior causa de cirrose e transplante hepático no mundo ocidental. Já passou em muitas hepatites virais. Então, nossa, isso é impactante, né? É uma informação que... E as expectativas são muito ruins, que nos próximos 30 anos a gente vai aumentar muito o número de pacientes com cirrose pela doença hepática gordurosa. Então, realmente a gente
tem que estar todo mundo alerta para a gente poder diagnosticar os que estão evoluindo com fibrose e a gente poder fazer um tratamento específico para eles. Mas todos eles, qualquer paciente que a gente veja que esteja metabolicamente doente por qualquer motivo, está com triglicerídeo alto, está com aumento da circunferência abdominal, está com ácido úrico alto, o PCR está alto, metabolicamente doente, tendo ou não gordura no fígado, por favor, a gente trabalhar na mudança do estilo de vida. Não é, porque eu acho que a SOP, pelo menos até pouco tempo, vejo amigas chegando, a minha adolescência era muito... tem ovário policístico, passa um anticoncepcional. Eu acho que era muito isso. Tá resolvido, tá tratando. E eu acho que a gente até empurra um pouquinho pra debaixo do tapete, porque a pessoa acha que dá uma esquecida que a SOP tá ali. Mas a SOP tá ali, então ela tem que cuidar dessa parte metabólica dela. Porque tem resistência insulínica, tem a gordura no fígado. É uma paciente que tem, muitas vezes, apneia obstrutiva do sono. É uma paciente que tem mais chance de neoplasia endometrial, que tem mais chance de complicação obstétrica. Então, é uma doença metabólica, a gente tem que olhar, eu acho que justamente assim, com esse olhar, com esse cuidado, de ver a paciente como um todo. E às vezes é difícil, a gente fica muito focado na parte ginecológica, mas nós somos os clínicos dessa mulher. Então é isso, é pesar, é observar pelo, distribuição de gordura corporal, é óbvio, mas não é, né? Eu acho que ele falou, eu acho que o João levantou uma coisa bastante interessante, que é exatamente isso. Nós temos o hábito de examinar as pacientes, né, completamente despidas, sem roupas, então a gente consegue ter uma avaliação melhor, né? Então a gente consegue fazer uma circunferência abdominal ali sem a roupa ajustando, apertando aqui, porque a paciente normalmente, né, ela já está despida, a gente consegue ter uma visualização melhor, não só da distribuição de gordura, mas de distribuição de pelos, né, pelo corpo. Então é importante, né? O ginecologista é o clínico da mulher, então assim, o exame não pode se basear apenas no exame ginecológico, né? Então tem que passar pela peso, altura, né? Aferição de PA, avaliação de circunferência abdominal, né? Então assim, tudo isso já vai dando sinais para a gente de coisas que a gente pode conversar ali com a paciente, né? E até mesmo estar rastreando, né? Então, assim, se a gente está falando aqui um pouco de distúrbios metabólicos, né, a gente poderia falar assim, só um pouquinho, o que você acha assim, de exames? Assim, a paciente tem um diagnóstico de SOP, é óbvio que aqui o podcast é um pouquinho reduzido para a gente entrar muito em critérios diagnósticos de SOP, tudo, mas assim, uma vez que ela tem esse diagnóstico, né, que a gente identifica ali que ela parece ter um distúrbio metabólico junto, o que a gente poderia lhe pedir de exames ali para ajudar a gente ali? Perfeito, Renata. Olha, primeiro de tudo, analisar a composição corporal que você já falou e a pressão arterial, né? A gente acabou passando batido aqui pela... E você chamou atenção. Eu tô falando que você trouxe aqui a hipertensão arterial e analisar se essa paciente está hipertensa ou não. Nos exames laboratoriais, o mínimo é a gente ver a glicose dela, a hemoglobina glicada, o lipidograma dessa paciente e a gente avaliar a ureia e a creatinina. Então, você já está fazendo muito, fazendo esse pouco que tem em qualquer lugar. Que não é pouco, que a gente vê que às vezes se pede demais, né? Sim. Quando a gente fala de exames laboratoriais, né? Mas se a gente faz isso, a gente já vai ter informações preciosas e isso pode ser feito em qualquer, graças a Deus hoje no Brasil, em qualquer unidade de saúde, né? Da unidade de saúde da família, ao hospital universitário, a uma clínica particular, a gente tem acesso a esses exames, então esse já é um pacote importante. E aí, vou chamar aqui a atenção para a minha área, se encontrar gordura no fígado, valorizar aquele achado, e aí o primeiro passo que a gente pode fazer é o cálculo do FIB-4, é um cálculo que vai dizer o risco daquela paciente ser cirrótica, ter cirrose, tá? Então já o final da história dela é quando o paciente tem cirrose. Se a gente quiser chegar um pouco antes disso, pode fazer uma elastografia, um exame hoje disponível no SUS e disponível também na rede privada para qualquer um que tenha plano de saúde. Então, se você tem esteatose no ultrassom, você pode fazer a elastografia coberta pelo plano de saúde e a elastografia vai te responder se você está desenvolvendo fibrose. Quando tem fibrose, aí o colega pode tratar ou encaminhar para um especialista tratar. Se não tem, olha, você tem gordura no fígado, mas você não tem fibrose, vamos trabalhar no estilo de vida, não precisa de nenhum fármaco com benefício hepático.
Se tiver fibrose, aí a gente precisa ter fármacos que tenham benefícios hepáticos, e aí pode o hepatologista conduzir isso. Então, no pacote de exames já vai estar o ultrassom do abdômen que vocês sempre pedem, os exames laboratoriais, e se tiver gordura no fígado, pode lançar mão. Você tem enzima hepática? As enzimas hepáticas, elas são importantes quando a gente faz esses cálculos dos marcadores de risco, o FIB4 é o que a gente usa hoje em dia mais, mas a gente não deve basear a avaliação da esteatose só na enzima hepática. A enzima hepática, ela não serve para dizer qual esteatose que eu devo investigar. 30% dos pacientes que eles evoluem mal na história natural, que eles começam a fazer esteatohepatite, fibrose, chegam a cirrose, eles podem passar a vida inteira com enzimas hepáticas normais. Então, o conceito antigo também era assim, você tem gordura no fígado, mas a ST e a LT, ou a TJ e a TGP, estão normais. Não precisa fazer nada. Não. Esse paciente ele pode estar desenvolvendo fibrose com enzimas hepáticas normais. A gente sempre faz enzima hepática, fundamental, mas ela não vai te dizer com precisão se é um paciente que está tendo fibrose ou não. E é por isso que a elastografia hoje é um exame tão interessante. Acho que nosso tempo aqui está acabando. Eu acho que pode ficar, de repente, aí de recado, né? Que eu costumo falar muito para os pacientes, né? Porque a gente lida com paciente, na maioria das vezes, paciente jovem, né? Para esse paciente jovem é que a SOP é um aviso, né? Um aviso que o universo permite dar à mulher. A gente sabe, né, que para os distúrbios metabólicos a gente vai ter fatores genéticos e fatores ambientais, fatores modificáveis, e a SOP é meio que um aviso para ela o seguinte, né? O que eu falo para elas, brinco muito, principalmente